Geraci da Lapa, não é? Não que os outros não possam sentir-se abraçados também, né? E espero encontrá-los com vocês pessoalmente e também via os chats, via perguntas por mensagem, enfim, que vocês possam, por né, que vocês possam usufruir desses anos que eu tenho de docência para enriquecer o processo de vocês. Tá? Então, estou à disposição, contem comigo aí para mais essa parte da jornada. Grande abraço. Olá, alunos. Eu sou a professora Francine e aí, juntamente com o professor Daniel, auxiliamos a professora Sandra e Regina nessa disciplina que é tão importante para o nosso curso, para a formação de vocês, que é a disciplina de estágio supervisionado. Então, como os colegas já disseram, nós estamos aqui para auxiliá-los. Eu Já volto, ficarei mais tá bom? orientada para o trabalho em Apucarana, no polo de Apucarana e Prudentópolis, mas como a professora Sandra Regina já comentou, é claro que nós podemos também auxiliar, né, fazer essas trocas quando forem necessários. Então, nós estamos aqui justamente para auxiliá-los nesse momento. A disciplina de estágio, a professora Sandra Regina já fez toda uma organização, já orientou vocês, e se vocês seguirem, ela parece complicada, mas não é. Porque se seguir certinho todas as orientações, tudo aquilo que já foi programado, o trabalho ele fica bem mais Tá, tranquilo. já vou lá tirar. Então, por isso que nós destacamos, orientamos vocês para que sigam certinho, para que leiam o material da Beleza. disciplina, que assim vocês já tenham um bom caminho aí percorrido nessa disciplina. Quanto aos contatos, é importante que vocês entrem na plataforma, participem de todos os momentos e tirem as dúvidas também via plataforma. Às vezes é mais tranquilo encontrar o nosso e-mail, mas nós não responderemos mensagens via e-mail. Então, o nosso contato é privilegiado e acho que quase o único será a plataforma Moodle ou então os nossos encontros presenciais aí nos polos. É, para finalizar, eu gostaria de dizer que é um privilégio participar desse momento de formação de vocês e estamos aqui para tudo aquilo que vocês precisarem. Eu já vou colocar, eu falei depois que eu coloco, eu já tenho aí. Então, nós estamos fazendo aqui, né, uma dinâmica de dividimos, né, algumas questões aqui para falar e depois nós abriremos para algumas perguntas, enfim, algo que nesse momento inicial vocês estejam com dúvidas e nós vamos então buscando respondê-las. Nós teremos, como eu disse, mais 3 webs. Nós buscamos pensar em mais 3 webs, justamente relacionando com as etapas que os acadêmicos e acadêmicas estarão realizando. Então, isso tudo está na aba de início, todas essas datas que eu estarei comentando aqui, na aba de início da disciplina. Então, por exemplo, dia 19 de março, às 19h30, nós teremos uma web que falará justamente sobre dúvidas que ainda se tenha sobre o termo de compromisso de estágio e mais algumas orientações gerais que vocês tenham dúvidas. No dia 2 de abril, às 19h30 também, orientações sobre as etapas de observação e participação. No dia 7 de maio, às 19h30, nós teremos orientações sobre o plano de estágio. Então, se tem alguma dúvida específica, esse roteiro também será apresentado, enfim, serão colocadas, pontuadas algumas especificidades do plano e vocês também poderão levantar as principais dificuldades e dúvidas. Então, nas webs, a depender dos horários que a professora Francine e o professor Daniel tenham disponíveis
porque eles trabalham no nosso curso aqui de pedagogia presencial, então, na medida do possível, eles estarão me acompanhando também nas webs. Caso contrário, né, eles estarão atendendo nos chats, que serão sempre às terças-feiras as nossas webs e os nossos chats também. Salvo alguma situação específica, mas isso tudo será avisado com antecedência. Vale lembrar para vocês que as webs que a gente organizou, elas antecedem sempre as postagens principais. Então é importante que vocês possam participar das webs, porque lá vocês poderão tirar as dúvidas das postagens subsequentes, né? Então é importante que vocês possam estar sempre presentes nas webs e tirando suas dúvidas aí, porque elas antecedem sempre um momento importante do processo, que são as datas limites de postagem, ok? Volto com a professora Sandra. Então, essas datas de postagem que o professor Daniel falava, por exemplo, o termo de compromisso de estágio, que está na unidade 2, nós temos a data limite de 7 de abril para a postagem do termo de compromisso. Então, a nossa próxima web é 19 de março, então justamente irá esclarecer qualquer dúvida que esteja aí ainda, né, permeando aí as questões. Sem ter o termo de compromisso, frisamos, não pode iniciar a etapa de observação. Então, isso é bem importante. Também, na unidade de autoestudo 3, nós temos o envio da atividade referente à etapa de observação, dia 14 de abril. Então, esse roteiro de observação que vocês estarão observando a classe, as crianças, o contexto como um todo, isso tudo deverá se transformar num pequeno relatório que vocês irão postar. Todo o formato do relatório ele já está lá na unidade, as orientações, e qualquer dúvida vocês podem nos encaminhar mensagens. Então, assim, todos os relatórios da etapa de observação, depois da etapa de participação, o roteiro didático, que é o planejamento das atividades, tudo isso fará parte do relatório final de estágio. Então, vamos dizer assim, eu não irei fazer esse relatório de observação. Então, não tem como não fazer, não cumprir essa atividade, porque ela faz parte do processo de vocês formativo e prático também, né? É uma atividade prática do estágio, reflexiva, e é uma atividade escrita para a postagem e que depois, como eu disse, fará parte do relatório final. Depois, na unidade de autoestudo 4, tem o envio da atividade referente à etapa de participação, no dia 5 de maio. Na sequência, nós temos o roteiro didático, plano de estágio, na unidade 5, que o envio será até 19 de maio. Então, todas essas datas é o limite. Então, não quer dizer que uma semana antes, 15 dias antes, não possa ser postado. Vai depender do quê? Da organização de vocês e conforme as etapas forem sendo vencidas em relação à prática de estágio na unidade concedente de estágio. Na sequência, né, nós temos na unidade 5 ainda a ficha de frequência do estágio supervisionado digitalizada. Até o dia 15 de junho ela pode ser postada. Essa ficha de frequência, ela deverá estar presente desde a etapa de observação, com a assinatura do professor regente que estará lhes acompanhando. Também, na etapa de atuação, nós temos uma ficha de avaliação preenchida pelo professor regente, com assinaturas e carimbo, e ela também deve ser postada no Moodle até o dia 15 de junho. Então, todas essas datas estão lá na nossa disciplina, na aba de início. É muito importante que vocês tenham em conta essas datas, né? Nós estaremos observando essa postagem, né, juntamente com as tutoras, e também ao longo do processo vocês podem nos encaminhar mensagens a respeito das mesmas. Os seminários finais com a entrega dos relatórios são as seguintes, né, as datas seguintes. Dia 15 de junho,
nós teremos os polos de Apucarana e Laranjeiras do Sul. No dia 29 de junho, Prudentópolis e Lapa. Então, são datas disponíveis aqui que nós temos para realizarmos essa etapa presencial nos polos e que exigirá dos professores, dos tutores e de vocês muita organização para que nós tenhamos sucesso nessa atividade, tá bem? Então, vejam, não é porque no polo de Prudentópolis e Lapa nós teremos o seminário no dia 29 que eu deixarei o meu relatório para o dia 28. Por quê? Porque no Moodle eu já tenho que estar com tudo pronto, eu já tenho que estar postado tudo até o dia 15, todos. Então, como eu disse, envolve muita atenção, organização por parte de todos. Então, agora eu irei fazer algumas observações do estágio supervisionado, depois eu passarei a palavra para o professor Daniel e a professora Francine, se tiverem mais algum ponto ainda, né, das nossas reuniões, das nossas organizações aqui, acerca do estágio supervisionado. Então, o estágio supervisionado de educação infantil, ele poderá ser realizado em duplas, preferencialmente em escola ou centro municipal de educação infantil público. Contudo, né, também abre-se a possibilidade de que possa ser realizado também em escolas ou CMEs privados, né? Desde que essas instituições abram espaço para atuação do estágio, né? Desde que elas realizem esse termo de compromisso, que vocês postem, que vocês façam todo o processo. Isso nós temos que frisar. Toda atividade do estagiário lá no campo de estágio deve ser realizada sob a supervisão de um professor regente com habilitação adequada para a mesma. Então, nós temos que também estar cientes, por exemplo, que um professor, vocês estão no nível de graduação, pedagogia. Então, o professor, ele tem que ter, no mínimo, a mesma formação que vocês. Então, não pode ser um professor que tenha, né, a formação mínima, né, de magistério do ensino médio para avaliar a prática de vocês que estão no nível de graduação. Então, nós temos que ter isso bem claro, bem presente, desde o início, quando vocês estejam já adentrando as unidades concedentes de estágio. Os termos de compromisso entre estagiários e as escolas ou CMEs devem ser realizados, então, como nós já dissemos, antes da entrada do acadêmico na etapa de observação, tendo em vista que esse documento necessita estar postado até a data limite de 7 de abril. Então, os seguros de vida que cobrem os acadêmicos na unidade concedente de estágio são providenciados pela Unicentro, né, pela nossa instituição. Então, há uma listagem que inclui os alunos matriculados nessa disciplina na apólice de seguro. Então, esse é um ponto que já, vamos dizer assim, já estaria resolvido, né? Não seriam vocês que deveriam providenciar, então, neste momento. Então, agora eu passarei a palavra ao professor Daniel e Francine. Tem. Surgiu uma dúvida aqui, onde a parte da Lucilene, não sei exatamente de que, Lucilene Rosa, ela perguntou se vocês não vão passar orientações sobre os papéis, como termo de compromisso, e sobre um lugar que tem que assinar o professor, enfim. Eu acho que ela está falando do termo de compromisso e também da ficha de presença. Né? É isso mesmo, Lucilene? Podia pedir para ela também o termo de... ok. Acho que não. Acho que pode baixar um pouquinho. Primeiro, desce um pouquinho. Vai lá no pé. Então, o que vocês têm que orientar? Se vocês têm o termo de compromisso de estágio na mão aí, vocês vão ver que tem um pequeno cabeçalho lá, instrumento particular que celebram entre a escola
e o CEMEI tal, porque agora é a instituição que vai estabelecer um convênio diretamente com o aluno, com vocês, enquanto alunos, como alunos nossos, né? Por meio desse documento. Então vai o nome do CEMEI e quem assina esse documento é a diretora do CEMEI, correto, Sandra? Ou da escola lá nos séries iniciais, né? Como está no final. Concedente, que é a escola, o CEMEI. Então, quem for o responsável pelo CEMEI, carimba e assina. E a outra responsável é a professora Sandra Polon, que já assinou. Então, vocês já vão receber aí o documento já com a assinatura carimbo, tudo direitinho da professora Sandra. Então, 3 vias, né? Então, são 3 assinaturas no termo. A concedente, que é a professora a diretora, desculpa, a responsável pela instituição, vocês, que são os estagiários, e a coordenadora do curso de pedagogia, no caso da disciplina de estágio, que é a professora Sandra Polon. Lucilene, o modelo que está no Moodle, ele é um modelo para vocês. O que vai, o termo de compromisso, a professora Sandra vai explicar que vai totalmente preenchido. Ela está fazendo um questionamento do que está no Moodle, que não está digitalizado. É só essa explicação. Então, aqui no final do termo, vocês irão ver o seguinte, que esse acordo tem que ser firmado em 3 vias, de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e efeitos legais, né? Então, uma cópia vocês irão postar depois no Moodle, digitalizada, né? Também, uma cópia desse termo de compromisso irá depois no relatório final de estágio. Uma cópia vocês terão que deixar na unidade concedente de estágio, né? Então, via de regra, quem assina, vamos dizer assim, tem que ter essa cópia do termo de compromisso. Então, a unidade concedente de estágio, né? Então, tem lá o diretor ou tem um coordenador no CEMEI, então é essa pessoa responsável pela instituição que irá assinar e carimbar. O estagiário e a professora Sandra Aparecida Machado Polon, que é a coordenadora do curso de vocês, coordenadora, né, do curso de pedagogia. Então, por isso nós temos, né, que mudam. Depois, esse termo de compromisso, vocês verão no modelo de relatório final que ele tem que constar também uma cópia. Então, essa cópia digitalizada, vocês podem ficar com vocês, né, que vocês irão digitalizar para postar no Moodle, e uma cópia na unidade concedente de estágio, porque tem que ter esse documento na unidade concedente de estágio, porque esse termo, ele foi celebrado, né, foi celebrado para fins de estágio simplesmente. Então, vocês irão preencher com os dados da instituição e do acadêmico, né, do estagiário, certo? Então, irei passar agora para a professora Francine para mais alguma complementação que ela queira fazer. Sim, tem uma pergunta aqui, por gentileza, data de início e data de término. São 60 horas totais, estou preocupada com o prazo. Então, vejam bem, nós temos 68 horas da disciplina na proposta do curso, mas nós temos, então, 60 horas de atividade prática na escola, que se dividem em 20 horas de observação, 20 horas de participação e 20 horas de atuação, correto? Também temos 35 horas na proposta do curso que englobam a questão de planejamento e organização do relatório final de estágio e a apresentação no seminário presencial. Então, tudo isso engloba 35 horas, de acordo com a proposta nossa. Então, nós não podemos fazer menos do que 60 horas na escola. São 60 horas, certo? Temos que cumprir com essa prerrogativa. A data de início, né, desde que, né, aconteça, né, esse termo de compromisso, vocês têm, né, uma data para postagem desse termo de compromisso. Então, essa data de postagem, que é início de abril, vocês têm
até organizarem esse termo e já na sequência, né, desde que vocês postem esse termo de compromisso, vocês já podem, então, estar iniciando a etapa de observação. Quem atua na educação infantil? Uma pergunta. Como professor regente, tem alguma diferença em relação ao estágio ou tem que ser tudo igual? Todos necessitam passar por esse processo de estágio supervisionado em educação infantil, mesmo que já esteja atuando. Na nossa proposta, há essa prerrogativa, né? Então, essa disciplina de estágio supervisionado, ela não tem atividade complementar e não tem exame. Aliás, todos os estágios do nosso curso não têm atividade complementar e não tem exame. Então, cada etapa ela é muito importante para ajudar na reflexão sobre a prática pedagógica em cada nível de ensino. Então, vocês verão, mesmo quem já trabalha com crianças na etapa da educação infantil, vocês verão que será, né, muito importante para o enriquecimento de vocês, para o processo de profissionalização de vocês. Então, não haverá nenhuma diferenciação, certo? Acho que antes de falar da próxima pergunta, só complementando essa última que a professora Sandra respondeu, o estágio ele é uma componente curricular obrigatória. Então, por isso que não há diferença para quem já atua na educação infantil. Então, todos os acadêmicos precisam cumprir, tá? A Jéssica do Polo de Apucarana está perguntando se o estágio será realizado em uma instituição que vocês escolherão ou somos nós da Unicentro que escolhemos. Então, Jéssica, na verdade, vocês podem fazer o contato com a instituição, lembrando apenas aquilo que a professora Sandra já destacou, né, na web, que preferencialmente seja uma instituição de educação, uma instituição pública da rede municipal. Mas, claro, posso fazer numa instituição particular, que de repente eu já tenho um contato, conheço alguém, desde que o estágio, né, seja realizado certinho, pode também, não há problema. O que nós orientamos é que se evite realizar o estágio, e eu sei que essa questão ela vai gerar polêmicas, que não pode realizar onde nós já trabalhamos. Então, é um cuidado. Onde nós estamos trabalhando. Aí eu sou professora deixa eu colocar de outra forma. Eu sou professora na instituição A. Posso realizar o meu estágio nessa instituição A? Não. Nós orientamos que seja realizada em outra instituição, até para enriquecimento da própria experiência. E essa é uma orientação que é do curso, nós temos a mesma orientação na graduação presencial e daí a mesma que se estende também para a educação à distância. Acho que, não sei se respondi sua pergunta, Jéssica. Pessoal, só um minuto com as perguntas, estou vendo que tem algumas repetidas. Eu vou passar para o Daniel duas aqui, só um minutinho aqui, prestar atenção nas orientações. Então, assim, a Patrícia, que é a nossa auxiliar aqui das webs, está anotando as perguntas, tem várias questões ali, então ela está pedindo um tempinho para que consigamos atender a todos. Então, só gostaria de colocar também que nós estamos, assim, nos organizando com essa questão ainda do estágio, não é? Nós estamos ainda em vias de contratação de uma tutora que ficará no polo, ou duas tutoras, até depender do número de alunos em cada polo, para auxiliar estritamente nessas questões de termo de compromisso, de orientação dos planos, né, de orientação em cada etapa. Então,
no polo. Então, essa profissional, melhor dizendo, ficará no polo, especificamente para o estágio. Também nós estaremos ainda conversando com as coordenadoras de polo, né, com as tutoras, também tanto presencial quanto à distância, em relação, né, a toda a estruturação que nós fizemos na disciplina. Então, que vocês tenham um pouquinho de paciência também no sentido de que neste mês nós estamos realmente nos estruturando. A disciplina já abriu, nós temos já a disciplina com todas as questões já pontuadas. É importante que vocês conheçam, como eu disse, estudem as unidades, né? Conheçam as unidades, em especial que trate do conceito e finalidade de estágio, o que precisa em termos de documentação para adentrar ao campo de estágio. Boa tarde. Essas horas contam como horas complementares? Não. A carga horária de estágio é carga horária de estágio, especificamente para cumprir com esse componente curricular. A carga horária de atividades complementares constam outros aspectos na proposta do nosso curso. Então, o estágio supervisionado, nós temos que ter muito em mente o seguinte, como eu disse, é ele que profissionaliza o pedagogo para atuar como docente em cada etapa de ensino que estão destinadas as atividades, né, nos níveis, né, específicos. Então, não se conta nenhum outro tipo de carga horária para o estágio. E essa carga horária simplesmente, ou melhor dizendo, essa carga horária é especificamente para estágio supervisionado. Aí nós temos essa foi uma pergunta da Eleni. Daniele Cristina. Qual a data final para a realização das 60 horas, pois recebemos no grupo uma data e no Moodle outra data? É que nós temos duas datas com seminário final e com postagem das fichas de avaliação final e ficha de frequência. Então, que seria 15 de junho, tá bem? Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. De junho, né? A data limite para postar o quê? Ficha de frequência e ficha de avaliação preenchidas pelo professor regente. Contudo, o roteiro didático, o plano de estágio, já tem que estar postado desde o dia 19 de maio. Então, vocês têm ali há poucas semanas, eu acho que daria o que aqui? 4 semanas, nem isso, mais ou menos isso, para vocês fecharem tanto a atuação quanto fecharem o relatório final. Então, assim, as datas limites são para postagem e organização das atividades no Moodle e também a data final do seminário. Mas entre essas datas tem um espaço para vocês realizarem as atividades. Então, por exemplo, se eu quiser postar o meu relatório de observação no dia 5 de maio, eu não posso mais, porque 5 de maio eu já tenho atividade ou relatório referente à etapa de participação que eu tenho que postar. Então, o meu termo de compromisso, ele deve estar postado até o dia 7 de abril, porque eu tenho só até o dia 14 de abril para fazer a minha etapa de observação. Então, se vocês conseguirem adiantar isso um pouquinho, é melhor. Tá bem? Então, vocês terão que estar vendo essas datas em como se organizarem. Qual é a data limite de postagem das atividades, das etapas, e entre esse período vocês estarem se organizando. Bom, então eu irei fazer, né, irei postar, né, uma semana antes do dia 7 de abril, porque eu tenho só até o dia 7 de abril para postar, para poder realizar minha observação um pouquinho antes. Certo? Então, isso é flexível, vamos dizer assim, entre essas datas, mas não pode ultrapassar
E eu sou a madrinha. Sim. Como eu disse, não tem como o professor, né, nada contra a LDB prevê isso, né, que o professor de educação infantil ele pode ter o ensino médio normal, né, ou chamado magistério, mas ele não poderá avaliar o trabalho de vocês que já estão no nível superior, no sentido, estudando para serem pedagogos. Então, a minha ideia, né, eu acho que para organizar melhor a ideia para vocês, no sentido assim, existem aspectos do roteiro de observação que vocês terão que observar na instituição como um todo, né? Então, vocês podem já nesse contato inicial para a realização do termo de compromisso fazer algumas perguntas e se situar nessa instituição, né? E na etapa de observação, já mais ou menos, a partir desse contato inicial, já estar, né, escolhendo a turma. Por quê? Porque desde a etapa de observação é o professor regente que estará acompanhando vocês. Então, vocês não podem mudar de turma ou de professor no meio do caminho, né? Então, vai ficar difícil. Eu acho que irá confundir vocês, né? Então, eu acredito que assim, o que eu vejo aqui sim, né, nessa primeira etapa de observação, vocês poderão olhar a instituição como um todo, né? Escolher então essa turma que vocês gostariam, né, tem mais afinidade, talvez com a faixa etária, conhecer a proposta pedagógica, saber desse professor regente da turma, se ele tem a formação mínima necessária para avaliar vocês no trabalho, e aí sim, né, estar participando, né, observando, organizando as anotações em diário de bordo, sempre, como eu disse, com o jaleco, o guarda-pó e o crachá que nós iremos enviar para vocês um modelo que eu acho que fica bem interessante para padronizarmos também, certo? E as demais dúvidas específicas, vocês podem nos mandando mensagem, né? De repente vocês fazem o contato com a escola ou com o CMEI, mas tem alguma dúvida ainda, para então realmente efetivar esse termo de compromisso, por favor, nos encaminhe, amém? Pessoal, me passem o polo, Lucilene, me avise o polo, porque nós temos os professores específicos do polo aqui. E tem uma outra aluna também que não pode realizar o estágio, que está no outro estado. Eu preciso que vocês coloquem polo Apucarana, polo, sabe? Especifiquem o polo de vocês. Também tem uma questão que nós fechamos com a seguinte questão, que vocês deverão estar realizando os estágios na cidade dos polos. Nós esquecemos de colocar essa orientação também, né, da coordenação de curso, para a estruturação melhor desse estágio supervisionado, certo? Então, sempre nós orientamos, né, da seguinte forma, estamos orientando. Então, o estágio deverá ser realizado na cidade do polo. Então, quem é de Apucarana, Laranjeiras do Sul, na cidade de Laranjeiras do Sul, Lapa e Prudentópolis. Os estágios nós organizamos em dupla, tanto da educação infantil, né, provavelmente dos anos iniciais, não temos certeza ainda, mas vamos tratar apenas da educação infantil. E os casos específicos, né, os casos em que tem algum problema, alguma situação mais específica, eu gostaria que vocês nos mandassem uma mensagem, né, para a coordenação de curso ou especificamente para mim, para que eu possa verificar em termos de orientação, né, porque assim, às vezes é um aluno no grupo todo, né, que tem uma situação específica. Então, aí nós vemos como orientar da melhor forma possível, tá bem? Os crachás, nós vamos encaminhar um modelo, como eu disse, aqui tem uma pergunta do Carlos, nós vamos encaminhar um modelo de estágio, né, do crachá para o estágio. E aí vocês podem ir em qualquer papelaria que tem esses crachás, né, assim, que vocês possam colocar o crachá num porta-crachá, a gente chama aqui, né? Então, assim, é algo bem simples, né, que vocês podem estar aí adaptando, né? O
professor Daniel está mostrando aqui o nosso, da instituição, né? É mais ou menos assim, é um porta-crachá de plástico, né? E que vocês podem adquirir numa papelaria, né? E simplesmente vocês imprimem e colocam nesse porta-crachá. Nós iremos encaminhar nos polos, tá bem? O jaleco, o guarda-pó, fica a critério de vocês, o que vocês já tenham, emprestar de alguém que vocês conhecem, tá bem? É uma identificação na escola ou no CMEI, né? E também para evitar, né? Às vezes até questão né, de alguma questão relacionada à roupa, enfim, que eu acho que o jaleco e o guarda-pó nos ajudam nessa parte, tá bem? Então, nós teremos que ver então essa organização, né? Porque aqui tem várias perguntas. Então, quem mora em outra cidade vai acontecer, quem trabalha. Então, por exemplo, lá em uma das unidades nós temos um modelo de carta de apresentação que já está com a minha rubrica para que vocês apresentem no local de trabalho, né? Só que para isso vocês terão que já estar se estruturando, pensando no estágio. Tem que ter o termo de compromisso já firmado e as possíveis datas que vocês estarão na escola. Porque o local de trabalho de vocês, seja uma escola, seja uma empresa, né, o local que for, terá que ter especificamente, então do dia X de abril ao dia Y de abril, eu sei que a Sandra estará realizando estágio, né? Então, em maio, né, tem a primeira semana de maio, a última semana de maio, ou meados de maio e início de junho, eu sei que a Sandra estará na escola também fazendo estágio. Então, por isso que eu disse, vocês terão que fazer os seus cronogramas próprios de atividades práticas na escola, que compreendem as 3 etapas. Mas para isso tem que ter uma organização antes de documentação, tá bem? Então, ao chegar na escola, existe uma carta de apresentação. Nós colocamos um modelo, né, onde está o termo de compromisso, também tem uma carta de apresentação do estagiário na escola e tem também uma declaração de justificativa no trabalho. São mais 2 documentos importantes para vocês que lhes ajudarão nesse processo. Tem lá uma rubrica minha, específica para isso, né? Eu não utilizo essa rubrica em outros documentos meus, né? Porque eu tenho uma assinatura diferenciada, mas simplesmente para vocês terem, né, digamos assim, um documento em mãos, né, para chegar até o local de trabalho ou para chegar lá na escola, uma carta de apresentação. Assim, Sandra, professora. Se o local de trabalho é obrigado a dispensar para fazer o estágio, como é que funciona isso? Então, tudo isso exige planejamento, como eu disse, né? Então, alguns alunos, por exemplo, eles pedem, vamos dizer assim, muitos alunos eles se organizam nas férias, trabalham em empresa, então eles, eu vou, né? Eu tenho direito a férias, eu estarei, né, utilizando as minhas férias para fazer o estágio. Ou, né, no caso de escola, pode ser uma troca com outros colegas para estar suprindo, né, esses dias de estágio. Então, cada caso, né, no universo grande de alunos como vocês são, cada caso é bem, vamos dizer assim, específico. Por isso que nós teremos nos polos essas tutoras que lhes ajudarão, né, especificamente com o estágio. Será feita agora a abertura do edital, né, para que em março elas estejam já, né, provavelmente no início de março, não sabemos a data específica, mas para que elas possam estar sanando essas dúvidas, né, ajudando também nesse contato com as escolas, auxiliando na finalização do preenchimento do termo de compromisso, entre outras questões também, que nós vamos sentir, né, as necessidades aí ao longo do processo.
organizar bem direitinho isso que é o cronograma de estágio. Se vocês pensarem, são 60 horas, né, divididas 20, 20 e 20. Então tem que pensar como é que vai operacionalizar isso, para que vocês não se sentam tão solitários assim com relação a isso. Bom, eu trabalho e como eu vou fazer isso? Dos 250 alunos que eu tenho aqui no polo presencial, entre Dentópolis e Irati, pelo menos 90% deles trabalham o dia inteiro. Então, eles se organizam dessa forma como a Sandra falou. Bom, eu tenho umas férias para tirar, eu faço um acordo com o meu patrão, enfim, tem alguns patrões que são mais flexíveis, são compreensíveis com relação a isso. De qualquer forma, vocês têm uma carta para apresentar para os vossos, para os responsáveis das firmas que vocês trabalham, né? A professora Sandra Polon vai fazer aqui uma preleção para vocês com respeito às questões legais de dispensa de trabalho, essas coisas assim. Professora Sandra Polon, aqui para quem não conhece. Boa tarde a todos, todas, né? Sejam bem-vindas aí a mais esse ano letivo, né? Vejam só, estamos aí no terceiro ano, o tempo passa rápido, então desejo muito sucesso, que vocês possam concluir todas as etapas, ou seja, as disciplinas programadas para esse ano. Bem, não quero me alongar quanto a essa questão de boas-vindas, estamos falando da questão do estágio supervisionado em educação infantil. Estou acompanhando ali a fala dos professores a respeito dessas questões e observei que existem muitas dúvidas a respeito do local a ser desenvolvido o estágio. Então, existe uma resolução da Unicentro, a professora Sandra Regina disponibilizou na própria plataforma Moodle, né, essa resolução a respeito do regulamento de estágio supervisionado dos cursos, né, da Unicentro. Então, assim, a resolução diz que os estágios eles devem ser desenvolvidos, né, essas 3 etapas que os professores já explicaram: observação, participação e atuação. No espaço, ou seja, no local onde funciona o curso. Se nós observarmos ao pé da letra, essa resolução significa que o estágio precisa ser desenvolvido, logicamente, nos polos onde nós ofertamos o curso de pedagogia, ou seja, polo de Prudentópolis, polo da Lapa, polo de Laranjeiras do Sul e polo de Apucarana. Contudo, nós estamos aí conversando com a professora Sandra Regina, professor Daniel e professora Francine, algumas situações bem específicas, que no caso, assim, nós vamos estudar. Se tivermos alguns casos, assim, que seja totalmente inviável a realização da carga horária do estágio na cidade polo, vocês podem postar um requerimento solicitando, né, com a documentação comprobatória, solicitando, então, a realização do estágio, digamos aí, no município onde vocês residem. Aí nós vamos analisar, nós precisamos passar isso por um conselho, não é a professora, somente a professora Sandra, eu, né, nem a professora Sandra Regina, nem Daniel e nem a professora Francine, que vão deliberar sobre isso. Mas, enfim, temos um conselho que vai respaldar essa decisão, deliberação, para que o estágio possa, então, estar acontecendo aí na cidade onde vocês residem. Então, nós vamos precisar, repetindo, né, que vocês, então, enviem um requerimento solicitando a realização do estágio aí nos municípios de vocês, ok? A documentação do trabalho, um comprovante de residência, enfim, que você possa comprovar que isso que você está dizendo, e a localidade onde você manifesta que reside e assim por diante, possa ser comprovada, porque como isso vai para conselho,
Então tem que ter uma documentação para poder respaldar a sua argumentação. Então é isso, a professora Sandra, a Regina, a professora Francine e o professor Daniel vão continuar aqui com as orientações e, enfim, tirando as dúvidas de vocês. Eu só comentei aí a respeito dessa questão, porque realmente eram várias dúvidas sobre isso. No decorrer do encaminhamento da disciplina, a gente também vai estar acompanhando, enfim, ajudando no que for possível. Um detalhe que para vocês talvez seja novidade, né, ainda não chegou em todos os polos, mas é assim, nós vamos ter tutores trabalhando com vocês aí nos polos, especificamente no estágio. A contratação ainda não aconteceu, nós estamos organizando um teste seletivo. Eu acredito que ainda leva aí 1 mês e pouquinho, mas logo, logo eles estarão aí nos auxiliando, ajudando nos polos, tá bom? Um abraço para todos. Bom, pessoal, eu acredito que assim, acredito que, né, nós temos que manter essa comunicação. Como foi dito, cada caso poderá ser analisado, mas obviamente que os casos que fogem, né, dessas regras colocadas aqui, elas devem ser analisadas via requerimento. Então, eu tenho um problema lá com o meu trabalho. Não posso sair da minha cidade 3 semanas, por exemplo, para cumprir essas 60 horas. Então, é interessante que se faça o requerimento, como eu disse o professor Daniel, pode ser, né, ter um documento que vocês residem nessa cidade e um documento do trabalho, né, uma declaração do trabalho, que vocês estão lá naquela cidade, né, desenvolve o trabalho de vocês e que vocês não podem se ausentar dessa cidade. Por quê? Porque quando você viaja para outra cidade, né, você não tem aquele meio período ali para trabalhar e meio período para fazer o estágio. Então, isso, claro, inviabiliza. Então, esses casos específicos, né, desde que vocês solicitem, vocês têm aí fevereiro e início de março para solicitar. Vocês têm um tempinho ainda em março para preencher o termo de compromisso e postar até o dia 7 de abril. Então, gente, vamos manter a calma, observem a disciplina, estudem primeiro unidade de autoestudo 1 e unidade de autoestudo 2. Não é por acaso que a professora Sandra Pietrobon colocou aí as unidades todas organizadas, tá? Então, assim, todas as unidades têm a documentação, têm as orientações específicas para que vocês tenham as informações. Eu não entendi. Manda uma mensagem. Eu quero conversar com a professora no chat. Manda uma mensagem. Eu preciso fazer um requerimento porque o meu caso foge de tudo isso, das regras pontuadas. Faz o requerimento. Então, assim, nós, em relação ao estágio, nós temos como organizar, a professora Sandra Polon, já vi que é um pedido de vocês de ter celeridade na resposta de vocês em relação aos requerimentos. Vocês tenham certeza que nós iremos nos empenhar o máximo possível aqui como grupo de estágio para ajudar a professora Sandra Polon, que é sozinha, né, como coordenadora, para fazer tudo isso. Então, ela estará organizando, né, esse espaço para postagem. O requerimento está na Secretaria Acadêmica, a professora Sandra Polon está colocando aqui, né, que eles podem preencher, preencher e enviar para análise. Então, se vocês querem já ir providenciando esse documento, nós temos ainda 2 semanas aí de fevereiro, um pouco mais, né, para estarmos analisando essa documentação. Vocês têm março inteiro para fazer o contato com a escola, preencher termo de compromisso e logo, né, estaremos lá com as estagiárias, com as tutoras, né, que estarão orientando essa questão do estágio, tá bem? Então, vamos ter calma, vamos, primeira coisa, como eu disse, estudar principalmente agora a unidade 1 e 2, tá, da nossa disciplina, para ter uma ideia, assim, mais pontual, né, do que é o estágio e desses documentos iniciais, tá bem? Então, esse é o meu conselho, certo? Então, muito obrigada. Vou passar para a Patrícia aqui, que gostaria de falar.
Adorei as perguntas, tá? Deixou muito animado aqui para a gente responder para vocês. Pessoal, Jussara, você fez a pergunta da extensão. Pode ser feito. A gente entendeu como é a extensão do corpo, do campo, né? A Francine aqui explicou para mim, eu entendi. Outra coisa, pessoal, é o seguinte: quando todas essas perguntas, essas questões que vocês estão levantando serão organizadas, explicando bem em alto bom tom. Requerimento está na secretaria do Moodle do curso de vocês. Vocês entram lá, fazem a justificativa do estágio de vocês, digitalizam conta de água, de luz, no nome da mãe, daí nome do pai, porque mora em casa alugada, vai ter todos esses problemas que vocês vão fazer, mas vocês vão fazer isso justificando, tá, o porquê disso, e cada caso será analisado. Vou pontuar uma coisa bem séria quanto à instituição do Unicentro, que faz algum tempo que a gente trabalha aqui, os professores fazem, acho que 20, 30 anos, a gente disponibilizou este curso com regras específicas, tá? Existem pessoas que perguntaram, por exemplo, fazer estágio em Irati. Não, você escolheu um curso de educação à distância, ele tinha regras próprias. Vocês prestaram o vestibular. Estou sendo um pouco firme para vocês entenderem que a nossa seriedade em questão do estágio é para o comprometimento de qualidade, né? Nós não podemos entrar numa instituição e dizer, eu quero fazer isso, eu quero estudar aquilo e eu pretendo fazer aquilo. Não, existem regras específicas que foram montadas, tá, para que atendam à especificidade do curso. E principalmente nós atuamos em cada polo. Polo Apucarana, Laranjeiras do Sul e Prudentópolis, entendeu? Tá, pessoas distantes, sim. Existe no curso presencial pessoas que moram também distante e vêm aqui, né? Então, todas essas pontuações a gente está levantando com maior carinho, mas algumas coisas não serão mudadas. E vocês escolheram fazer um curso no Unicentro, um curso que tem qualidade, que tem atenção ao aluno. Então, eu peço a vocês que todos os pedidos sejam analisados pelos professores e atenção ao que a professora Sandra falou. Prestar atenção na unidade de autoestudo 1 e 2, entendeu? O prazo não é curto se nós planejarmos, tivermos um organograma e força de vontade. Ser professor, hoje, na sociedade que nós estamos no Brasil e no mundo, é se esforçar para ter um mundo melhor, certo? Nós temos aqui uma carga muito grande do ensinar. Foi nos colocado pela sociedade que nós devemos ser tudo, mas não. Então, essas regras, essas características do curso é para que vocês sejam competentes e motivados para fazer isso, tá? Professores, há mais alguma pergunta, pontuação? Sandra, Daniel, professora Francine? Só um minutinho. Então, eu iniciarei o chat hoje às 21h30. Então, nesse mês de fevereiro, eu estarei atendendo ao chat, né? No mês de março, estarei com a professora Francine no chat também, mas ela especificamente, né? E eu estarei acompanhando aí todas as questões que surjam dos requerimentos com a professora Sandra Polon, certo? E vamos, então, caminhando, né? À medida que as coisas sejam necessárias, né? Mas para o estágio tem que ter uma preparação. Não é simplesmente ir para a sala de aula ou ir lá na classe com as crianças pequenas. Nós temos que entender esse conceito, essa finalidade de estágio na educação infantil, tá bem? Então, assim, eu fiz vídeos, gravei vídeos, tem o encontro da disciplina, né? Então, o roteiro que eu montei para vocês para ser utilizado na etapa de atuação, é um roteiro, gente, que não foi algo simples, não saiu assim, eu dormi com esse roteiro e acordei e tive imaginei esse roteiro no sonho. Não foi assim. Foi um produto do da minha tese de doutorado, né? Passou por um processo de validação. Então, assim, parece simples, mas não é simples, no sentido de simplicidade, né? De jogar as coisas ali e que as coisas acontecem assim, tá bem? Num passe de mágica. Então, eu gostaria, assim, que nós tivéssemos uma relação, mesmo, né? Mesmo sendo via tecnologia, né? Que nós tivéssemos uma relação interativa, né? Que nós pudéssemos conversar
a respeito das experiências, a respeito das dificuldades de vocês. Então, agradeço a oportunidade, né? Estarei mais tarde no chat com vocês e tenham todos, assim, uma boa preparação, né? Boas leituras, né? Não são tantas leituras assim, mas as leituras que estão na disciplina são essenciais para entender o processo. Muito obrigada, um abraço a todos e a todas, de todos os polos. Pessoal, muita calma nessa hora e vamos em frente. Tudo de bom, estamos aqui para apoiar vocês no que for necessário. Pensem na disciplina de estágio como uma disciplina integradora, integrativa, né? Dos conhecimentos teóricos com a realidade. E é por isso que todo esse processo proposto pela professora Sandra está organizado nessa perspectiva, né? Então, de poder ajudá-los a fazer uma integração entre isso que são os aspectos teóricos com a realidade escolar, né? Então, muita calma, muita tranquilidade, vamos passo a passo. Então, unidade 1, unidade 2. Organizem os documentos e vamos começar os estágios. E a gente está aqui para apoiar vocês. Forte abraço. Alunos, eu estive ali ao lado da Patrícia, lendo um pouquinho das perguntas de vocês. Gostaria de dizer que nós, professores, entendemos sim as questões de vocês, pensamos com carinho em cada um, né? Então, não se sintam perdidos nesse momento ou de repente abandonados, ou até eu entendo o que cada um escreveu ali, porque às vezes a gente é pego de surpresa, fica um pouco assustado, mas uma questão que eu observei ao olhar as questões, o que foi escrito, às vezes vocês têm um pouquinho de dificuldade para fazer a leitura ou para prestar um pouquinho de atenção naquilo que está sendo explicado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi várias questões ali repetidas e às vezes a gente tem que parar um pouquinho, ler, tomar um fôlego, recuar para daí dar o próximo passo. É claro que eu entendo que é um pouco assustador, mas é por isso que nós estamos aqui, para ajudá-los, para analisar cada caso. Então, todo requerimento que for realizado, nós iremos analisar com muita atenção, com muito carinho e buscaremos atendê-los naquilo que for possível. Então, saibam que vocês podem contar conosco, nós estamos à disposição para ajudá-los nesta caminhada. É uma caminhada aí de mão dupla. Nós auxiliando vocês desse lado e vocês também fazendo aquilo que é necessário para essa etapa. Mas eu tenho certeza que tudo dará certo e que ao final vocês terão um grande crescimento profissional, uma boa experiência e vocês vão poder perceber isso ao longo da caminhada. No início é assustador, né, professor Daniel? Mas a gente vai observando com mais cuidado, um dia após o outro, tirando as dúvidas. Ali vocês escreveram muitos casos específicos que nós já anotamos e que iremos analisar com cuidado, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos à disciplina e nós acho que encerramos. Senhor Spock, cadê? Vida longa e próspera. Então, nós encerramos essa etapa. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada.